Olá galera, nossa aulinha de física da semana. Então, vamos lembrar rapidinho o que vimos na última aula. Estudamos ali as cargas elétricas e um conceito importantíssimo que nós vamos usar aqui hoje é o que a gente viu ali no finalzinho da aula. A gente viu lá três conceitos, né? O primeiro de corrente elétrica, que é quando eu tenho um fluxo de cargas organizado dentro de um fio, por exemplo, de um material condutor. Então, uma correnteza de elétrons. Então, esse conceito vai ser bem importante. A gente viu o que causa esse movimento organizado dos elétrons aí, que é uma diferença de potencial. Uma pilha, uma bateria, a tomada vai criar essa diferença de potencial e vai empurrar os elétrons ali dentro do fio, do material condutor. Então, a diferença de potencial é o que causa a corrente. E vimos também a resistência elétrica, o último conceito da aula ali, onde dissemos que a resistência é o que cria dificuldade, né, para os elétrons passarem ali dentro do fio, por exemplo. Porque dentro do fio, você não tem só os elétrons soltos, né? Não é como um cano de água, que ele é oco, que a água flui de boa, não. Você tem os átomos ali, né? E o núcleo dos átomos do metal no meio do caminho. Então, os elétrons têm que se desviar ali e eles sofrem resistência ao passar por dentro do condutor. Daí o conceito de resistência elétrica. Nós vimos, inclusive, que se a resistência for muito grande, a corrente elétrica nem consegue passar, né? Que nem um material de borracha, por exemplo. Então, a resistência é tão alta que nem passa a corrente elétrica. Aí você pode pegar no fio, por exemplo, encapado por borracha, o fio do seu carregador de celular encapado por borracha, você pode pegar nele enquanto está ligado, senão vai tomar choque, porque borracha é um péssimo condutor. O fio lá dentro está passando corrente, mas a borracha não. Enfim, nós vamos juntar essas três ideias em uma equação matemática que é importantíssima quando estudamos eletricidade. É a famosa lei de Ohm. Sim, esse é o nome do cara, tá? E é em homenagem a ele que a resistência elétrica é medida em ohm, cujo símbolo é essa ferradurinha aqui. Então, o que é que diz a lei de Ohm? Muito simples, olha, ele juntou os três conceitos em um só. O que ele pensou? Ó, do que é que depende a corrente elétrica dentro de um condutor? Do que é que depende o fluxo de elétrons dentro de um fio, por exemplo, que está levando energia elétrica aí até uma lâmpada? Do que é que depende isso? Primeiro, da fonte. Do quanto ela consegue fornecer em diferença de potencial. Então, se for uma fonte que estabelece um maior número de volts, significa que ela consegue empurrar os elétrons ali dentro do fio com mais energia. Então, uma fonte de 12 volts, que é uma pilhazinha, não consegue empurrar os elétrons com tanta intensidade, num fluxo tão intenso quanto uma tomada de 120 volts. É por isso que o controle remoto usa uma pilha de 3 volts, 1,5 volt e não se liga na tomada. Porque já pensou, ligar o controle remoto na tomada, tem necessidade? Um circuito muito simples de uma corrente baixinha para funcionar. Você não precisa de uma diferença de potencial tão alta, porque senão a corrente gerada é muito grande e vai explodir. Não façam isso. Eu já peguei o controle remoto quando eu era menor, arrumei uma tomada e liguei no fio. Dá uns foguinhos, né? Divertido, mas não faça não, tá? Agora, imagina o contrário. Tu pega um ventilador, ou então, vou exagerar, pega um chuveiro e aí tá sem energia, né? Você mora lá no Amapá, tem um apagão, tá sem energia. Aí você pensa assim, eu tenho umas pilhas do controle remoto aqui, mas eu quero tomar banho usando o chuveiro elétrico, mas não tem energia na tomada. Eu vou ligar o chuveiro na pilha. Você não precisa pensar muito para ter certeza de que não vai dar muito certo isso aí. Por que não? Porque um chuveiro, ele precisa de um fluxo de elétrons muito intenso ali dentro para transformar, né, a energia elétrica em calor. Então precisa de um fluxo elevado de cargas ali dentro. Você não vai conseguir empurrar essas cargas dentro de um chuveiro usando uma pilha, senão todo mundo usava, né? Pensa comigo. Então, fica claro, portanto, que na lei de Ohm a corrente depende muito desse cara, que é a diferença de potencial. Então pensa comigo, matematicamente, quanto maior for o valor de V, que é a diferença de potencial, que são os volts, né? 1,5 volt, 120 volts, que a gente tem na tomada, maior vai ser a corrente elétrica. Porque pensa na matemática da coisa. Se eu aumento o numerador, o resultado do cálculo fica, claro, maior. Por exemplo, se o R for 2 e o V for 100, o resultado da conta dá 100 dividido por 2, 50. Mas se o V for 200, mantendo o R igual a 2, se eu aumentei em cima,
200 dividido por 2 agora vai dar 100. O resultado do cálculo fica maior. Então, realmente, a corrente elétrica, essa correnteza de elétrons aí dentro do fio, depende muito desse cara aqui, que é a fonte, quem fornece a diferença de potencial. 10 volts, 120 volts, 1.500 volts, 10.000 volts, vai saber. Bom, e claro, depende também da resistência. Pensa comigo agora, como que a resistência influencia na corrente? Uai, se a resistência é o que está dificultando a corrente passar, quanto maior for esse cara, menor vai ser o valor da corrente. Concorda ou não? Se eu tenho uma resistência muito alta, mesmo que a fonte consiga empurrar bastante aquilo ali, se a resistência for muito alta, não interessa. Eu faço a divisão de um número muito grande por um número muito grande, o resultado é pequeno. Então, não adianta apenas ter uma diferença de potencial muito alta se a resistência for muito alta. Você nem consegue, talvez, criar corrente significativa ali. E é o caso que a gente estava falando, por exemplo, da borracha. Então, a borracha ela tem uma resistência tão grande, mas tão grande, que mesmo que você encoste ela, sei lá, em 120 volts, que é uma diferença de potencial significativa, dá nada. Porque ela oferece tanta dificuldade para a corrente passar, esse valor de R dela que é tão grande, que por mais que V seja um valor grande, a corrente pode até existir, talvez, dependendo, mas ela tem um valor tão pequeno que praticamente não existe corrente ali. Então, realmente, Ohm pensou nessas variáveis e juntou tudo na famosa lei de Ohm. Juntou a corrente com a diferença de potencial e a resistência. Realmente, quanto maior a voltagem, que é a diferença de potencial, maior é a corrente. Quanto maior a resistência, menor é a corrente. E pode chegar, inclusive, no ponto de você não ter corrente nenhuma se a resistência for muito grande, certo? Bom, só que a gente não escreve muito nessa forma aqui para lembrar, a gente acaba fazendo a multiplicação cruzada. Olha só, aqui é como se houvesse 1, denominador 1 não muda nada, e a gente pode fazer o seguinte, ó, escrever V vezes 1, V, R vezes I. Então, tu lembrar e nunca esquecer, vaca ri. Não é uma vaca rindo. Já viu vaca rindo? Provavelmente não, né? Mas vai te ajudar a lembrar da fórmula aí, tá? Então, vaca ri. Diferença de potencial, voltagem, medida em volts, é igual a resistência, medida em ohms, cujo símbolo é essa ferradurinha aqui. Na verdade, é a letra grega, ômega, tá? Mas é uma ferradurinha. E a corrente elétrica I, que a gente mede em amperes, ok? Só para ilustrar o cálculo aqui, é um cálculo muito simples, o que importa mais para a gente é o significado. Eu coloquei aqui, ó. Inclusive é um exercício da apostila, que eu vou mandar aí, tem outros valores, mas vai ficar aí de prática para vocês. Lá cita o exemplo de um peixe que consegue usar uma descarga elétrica para se defender. Olha que doideira, um peixe elétrico. Tem isso? Tem. Tem alguns peixes que conseguem criar uma corrente elétrica e com isso afastar os predadores. Doideira, né? Como se tivesse uma bateria dentro dele. Uma bateria química, claro. Tem algumas substâncias lá que geram uma descarga de elétrons. Faz sentido agora, né? E aí, lá diz que esse peixe consegue criar uma diferença de potencial de 1.500 volts. Isso é louco. O peixe é 10 vezes mais forte do que a tomada que você tem na sua casa em termos de diferença de potencial. Que doideira. E que a resistência média que o corpo dele oferece, né, a corrente elétrica, é de 100 ohms. E aí ele pergunta, qual que é a corrente elétrica que esse peixe pode liberar quando usa a sua defesa, né? Muito simples, olha só. Tem o valor de V, tem o valor de R, quero calcular o I. Como é que eu faço? Uai, venho aqui. Eu vou até usar essa forma direta aqui, ó. Mas se você quiser substituir aqui também pode. 1.500 igual a R, que é 100, vezes I. Tudo certinho, ó. Corto 2 zeros aqui, corto aqui. I vezes 1, I, 15. I igual a 15 amperes. Então, você pensa assim, ah, mas isso é muito ou pouco? Isso é demais da conta. Pra você ter ideia, para matar um ser humano, basta uma corrente de 25 milésimos de ampere, ou seja, 0,025 ampere passando pelo coração. A questão não é nem a intensidade da corrente, a questão é o que isso vai fazer com o movimento do coração, né? O coração, claro, ele funciona com impulsos elétricos,
né? Nós temos músculos aqui que funcionam fazendo contração e expansão, né? E, claro, tem um monte de impulsos elétricos que fazem isso funcionar. Se passa uma corrente elétrica que bagunça esses impulsos elétricos, e seu coração pode parar, porque ele tendeu a bater demais ou bater de menos. Num caso ou no outro, vai dar ruim para o seu lado. Então, uma corrente de 25 milésimos de ampere passando no seu coração te mata. Então, pensa um peixe te dando um choque de 15 amperes, alguns milhões de vezes maior. Não queira pegar esse peixinho, não. E é claro, ninguém come esse bicho lá, né? Porque quem vai comer um bicho desse? Então, é um bicho que tem uma defesa muito significativa. Interessante, né? Mas, de novo, isso aqui pode usar para um peixe, pode usar para um chuveiro, para uma lâmpada, para o seu celular. Basta que você saiba a diferença de potencial, a resistência elétrica ali dentro, e aí você consegue calcular a corrente elétrica. Tranquilo ou não? Então, essa é uma ideia bem tranquila. Bom, um outro conceito que é muito importante quando a gente fala aqui de eletricidade, eletrodinâmica, é a potência elétrica. Com certeza você já viu esse conceito aí, mas talvez não atinou exatamente a física da coisa. Mas, por exemplo, você sabe que o chuveiro da sua casa ele tem uma potência, ele tem alguns watts lá. Talvez está até escrito nele, né? 9.000 watts, 10.000 watts, 5.000 watts, se for um chuveiro elétrico. O ventilador aí, que talvez você tenha, ou então o ar-condicionado, também tem uma potência que fica escrita lá nele. A lâmpada, quando você compra, vem lá na caixinha escrito não sei quantos watts, um Wzinho lá. Isso é o que a gente chama de potência elétrica. Tá, o que é a potência elétrica? Simples. É a taxa com que aquele equipamento consegue transformar a energia elétrica na função dele. Por exemplo, digamos que você tem uma lâmpada cuja potência é de 50 watts. Em média, lâmpadas de LED, que é o que se está usando agora, tem essa potência aí. O que significa uma lâmpada ter uma potência de 50 watts? Significa que em 1 segundo ela transforma 50 joules de energia elétrica em luz e calor. Claro que a função da lâmpada não é esquentar, né? Mas lembra que o efeito Joule faz esquentar um pouquinho por causa dos elétrons ali se esfregando, né? No interior do material, acaba gerando um pouquinho de calor. Mas isso significa que, em média, a cada segundo, 50 watts de energia elétrica são transformados no fim daquela lâmpada. Qual que é o fim da lâmpada? Gerar luz. Então tu pode pensar num chuveiro. O que significa o chuveiro ter uma potência de 10.000 watts? Significa que a cada segundo, em média, ele transforma 10.000 watts, 10.000 joules de energia elétrica em calor. Mas tem perda? Tem. É o que a gente chama de eficiência, né? Inclusive tem um selo lá nos equipamentos, quando você compra, que te diz, selo A, selo B, selo C. Aquilo lá é o que a gente chama de eficiência. Porque desses 10.000 watts, não necessariamente o chuveiro usa os 10.000 para esquentar a água. Ele pode perder um pouquinho dessa energia no modo que ele funciona. É o que chama de eficiência energética. Então, vem um selo lá descrevendo para você. A eficiência é 90%. Então, dos 10.000 watts, 90% vira o fim daquele aparelho. Então, esse é o significado. Mas aqui a gente não vai trabalhar essa ideia de eficiência, não. Mas é bom você já ter noção, né? Nenhum aparelho é perfeito e te entrega 100%. Os melhores aparelhos eletrônicos que nós temos em termos de eficiência são as lâmpadas de LED. Realmente as lâmpadas de LED têm uma eficiência de 95%. Olha que doideira. Isso significa que de 100 joules que entram lá na lâmpada, ela aproveita para transformar em luz 95. Muito bom, né? Perdendo ali 5 joules. Por isso que é muito recomendável você trocar as lâmpadas da sua casa, principalmente as incandescentes, né, que são muito antigas, ou mesmo as fluorescentes para LED, porque elas são muito mais econômicas, gastam menos e rendem mais. Mas é mais caro. Mas aí você compensa, né, no fato dela gastar menos durante o uso. E claro, nós estamos caminhando para isso em computadores, televisões, todos usam, né, essas lâmpadas de LED, porque elas são muito eficientes e, claro, tem um custo de energia menor. Elas gastam menos energia para funcionar. Enfim, deu para entender o que é a potência? Vamos ver como é que calcula essa dita cuja, né? A potência é simples. Potência é igual a voltagem, que é a diferença de potencial, aquele valor medido em volts, aqui, ó, por exemplo, 120 volts,
1,5 volt, 1.500 volts, vezes a corrente. Porque pensa comigo, a potência tem a ver com a energia que está rolando ali dentro, né? Então, se o aparelho usa uma corrente elétrica muito grande, com certeza ele vai ter uma potência maior. Inclusive, se eu ligo esse aparelho numa diferença de potencial maior, 120 volts, 220 volts, ele também vai ter uma potência maior. Então, a potência depende dessas duas grandezas, tanto da diferença de potencial quanto da corrente. Então, por isso que a potência é V vezes I, potência V. Então, coloquei como exemplo aqui, para a gente calcular daquele peixe. Qual que é a potência que aquele peixe desenvolve quando funciona? Depois a gente vai comparar esse peixe com um aparelho que a gente tem em casa, tu vai ver que realmente o bicho não é brincadeira. A potência dele vai ser o quê? Diferença de potencial dele, 1.500. Valor em volts ali, certo? Então, 1.500 vezes a corrente. A corrente a gente calculou aqui no exercício anterior, né? No exemplo anterior. Quanto que é? 15. Então, a potência que esse peixe desenvolve é 1.500 vezes 15. É só a gente deixar 2 zeros e fazer essa conta, né? Vamos fazer aqui, 15 vezes 15, rapidão. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 12 vai 1. 225. Com os 2 zeros que a gente já tinha ali. Qual que é a potência desse bicho? A potência desse bicho é de 22.500 watts. Você pensa, mas isso é muito pouco. Isso é muita coisa. Pra você ter noção, um chuveiro elétrico tem potência média de 8.000 watts. 10.000 watts um chuveiro, sabe? Aquelas duchonas assim que esquenta bastante. Então, é 2 vezes mais potente que essas duchas aí. Então, realmente, reitero que não deve mexer com esse peixe, não. Acho que é piraquê o nome dele, não sei o nome. Acho que piraquê é a marca de biscoito. Tem o nome do peixe ali, depois eu olho lá. Mas acho que é isso, pira alguma coisa. Não mexa com esse peixe, porque ele é a potência do bichinho. 22.500 watts. Isso significa que em 1 segundo ele transforma ali no seu impulso elétrico 22.500 joules de energia. Isso é muita coisa, certo? Bom, então deu para entender a ideia da potência, né? Quanto maior a potência, você já consegue entender, mais energia elétrica eu vou gastar, porque eu vou precisar de uma corrente mais elevada. Tudo que gasta muita corrente tem muita potência. No entanto, na hora de pagar também é mais caro. Então, se você tem uma TV de 200 watts de potência, ela gasta mais energia que uma TV de LED, por exemplo, mais nova de 75 watts de potência. As duas fazem a mesma coisa, sim, mas uma gasta mais energia para fazer isso. Eu tenho uma geladeira lá de, por exemplo, 300 watts. Então, se eu comparo essa geladeira com uma outra de 200 watts, quem gasta mais? A de 300 watts. Porque ela precisa de uma corrente maior para funcionar. Então, a ideia é essa. Maior corrente, maior diferença de potencial, maior será a potência. E os exercícios costumam comparar isso aqui com algumas coisas práticas. Por exemplo, lâmpadas. O que muda de uma lâmpada mais potente para uma lâmpada menos potente? Pensa comigo. Você tem 2 lâmpadas acesas, 2 de LED, mesma fabricação. Só que uma é de 50 watts, a outra é de 100 watts. Se você acender as duas, o que vai ser diferente de uma para a outra? Não é difícil concluir, né? Que a de 100 watts brilha mais, ela ilumina melhor, mas em compensação ela gasta mais energia. Então, deu para entender a ideia? Essa é a ideia da potência. Bom, e como que nós calculamos o consumo de energia? Eu quero saber quanto que eu vou pagar se eu tomar um banho de 2 horas por dia no meu chuveiro lá de potência 5.000 watts. Não recomendo, porque isso vai gerar um gasto significativo se for chuveiro elétrico. Mas como é que eu calculo isso? Como é que eu sei, né, que eu vou pagar X ou Y? Lá na conta de luz vem uma conta lá, mas como é que eu faço esse cálculo, né? Bom, intuitivamente nós sabemos o quê? Que se eu deixo um aparelho elétrico ligado por mais tempo, a conta no fim do mês vem mais cara. Instala ar-condicionado na sua casa, por exemplo, no verão e usa todo dia. Tu vai ver um acréscimo aí na conta de luz de 200, 300, 400 reais. Ou então, no verão a gente repara muito isso, né? Porque no verão a gente começa a usar realmente mais ventilador, usar mais a geladeira, abrir mais, fechar. E aí você vê realmente um disparo. Compara com o inverno, por exemplo, né? No inverno a gente acaba gastando menos.
Mas enfim, eu sei que depende do tempo. Mas também depende do quê? Da potência do equipamento, né? Como a gente viu. Então eu posso escrever o seguinte, ó. Como a gente tinha visto ali, a potência é a energia por tempo. É o quanto de energia elétrica eu transformo por segundo no fim do aparelho. Então, se eu quiser saber quanto de energia eu estou gastando, basta eu multiplicar o quê? A potência pelo tempo, né? Aqui é como se houvesse faço a famosa multiplicação cruzada aqui, energia igual a potência vezes tempo. Só que a unidade que os caras lá da CEMIG usam não é watt. Eles não usam watt na potência, eles usam quilowatt. O que é quilowatt? O K é vezes 1000. Então, se eu tenho um aparelho de 5.000 watts, em quilowatts, é só eu tirar esses 3 zeros aí e escrever um K. Então, fica 5 quilowatts. E, em termos práticos, você vai o quê? Dividir por 1000, tá? Então, se eu tenho lá um valor em watts e quero esse valor em quilowatts, para eu calcular aqui o consumo de energia, basta eu dividir por 1000. Lembra que o K é 1000, né? Você tem lá um K de likes no Instagram, você tem 1000 likes, né? Fácil de lembrar, o K é 1000. Então, se eu quiser colocar o K aqui, eu tenho que dividir por 1000. Se eu quiser tirar o K, eu multiplico por 1000. Processo inverso. Mas, geralmente, a gente vai dividir por 1000 as potências para fazer esse cálculo. Enfim, então o consumo de energia vai ser a potência em quilowatts vezes o tempo em hora. Isso também é importante. As concessionárias de energia usam o tempo em hora. Ah, mas por que não usa segundo? Porque geralmente você não vai usar um aparelho elétrico por segundos, né? No fim de um mês. Não tem um aparelho dessa casa que você vai usar por alguns segundos durante o mês inteiro. Ah, o micro-ondas. Você pode usar o micro-ondas por 30 segundos, mas isso durante o dia, se você usar uma vez. Mas você vai usar várias vezes durante o mês, né? Então nunca vai ser segundos. Então eles usam o tempo em hora, porque é uma unidade mais adequada, né? Por exemplo, chuveiro. Lâmpada. A lâmpada por dia já fica ligada várias horas. Então medir em segundo ia ficar ruim. Por isso que a gente usa o tempo em hora. Ah, tá em minuto, passa para hora. Tá em segundo, passa para hora. E a potência, lembra, quilowatt. Assim a gente consegue calcular a energia dada em quilowatt-hora. Simples demais. Coloquei um exemplo aqui, olha só. Eu não coloquei, claro, tudo que tem numa casa, porque, né, ia ficar um cálculo gigantesco aqui. Mas coloquei alguns exemplos do que se pode ter numa casa, né? Toda casa tem uma TV e a potência média de uma TV de LED, aí, uma TV, sei lá, de 50 polegadas, hoje fica na faixa de 100 watts. TVs de LED são muito mais econômicas, né? Uma TV de tubo, aquelas antigas, nem vai ter esse tamanho todo, né? Mas uma grande, você teria uma potência aí de 240 watts para lá. Olha que doideira, né? Como é que é a evolução das coisas. E aí eu supus um uso por dia de 5 horas. Tá bom, né? Assistir TV 5 horas por dia. Coloquei também um chuveiro, potência média de 5.000 watts. Mas aí tem um monte de gente que vai usar chuveiro, então eu coloquei um uso por dia de 1 hora nessa potência aí. Ah, significa que uma pessoa tomou um banho de 1 hora? Não, pode ser 5 banhos de 20 minutos, 2 banhos de meia hora. Sim, vai. Lâmpada, supus uma lâmpada só, de 50 watts, que ficou acesa por 6 horas durante um dia. Beleza. Aí, considerando que 1 kWh custa 80 centavos, quanto que eu vou pagar no fim de um mês? Quanto que isso aqui vai me custar no fim de um mês? O que eu tenho que fazer? Ó, se eu sei que 1 kWh custa 80 centavos, eu preciso saber o seguinte: quantos kWh eu vou gastar? Porque aí, se eu souber quantos kWh eu gasto, eu multiplico por 80 centavos e sei quanto que eu vou ter que pagar, né? Como que eu calculo os kWh? Multiplico potência em quilowatt por tempo em hora. Só que aqui é o tempo do mês inteiro, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever as potências em quilowatts. TV 100 watts dividindo por 1000 vai dar o quê? 0,1 kW. Tranquilo? Não, só dividir por 1000. 5.000 watts em quilowatt, que é dividir por 1000, vai dar 5 kW. E a lâmpada, que era de 50 watts, se eu dividir por 1000, vai dar 0,05 kW. Tranquilo, né? Então, só fiz ali uma conversãozinha, dividi por 1000 todo mundo, passei a potência para quilowatt, que é a unidade que a CEMIG usa. Beleza. Agora o que eu vou fazer?
considerar o tempo total, que é de 30 dias. Eu vou fazer isso para cada um. Ó, eu tenho uma TV e qual é o consumo de energia dela por dia? Deixa eu colocar na frente aqui, ó. Por dia, essa TV gasta potência 0,1, tempo 5 horas, 0,1 vezes 5, 0,5 kWh. Uai, mas ela não funciona um dia só no mês, né? Funciona os 30 dias do mês. Então, vou ter que multiplicar isso aqui por 30. Porque eu quero saber, ó, o preço do mês. Então, uma dica aí, multiplicar por 30 dias. Se você fizer essa conta, 30 vezes 0,5, isso vai dar 15 kWh. Beleza, então eu sei que a televisão, no final do mês, consome isso aqui, ó, de energia. Tá, vou fazer a mesma coisa para os outros agora. Quanto que o chuveiro gasta por dia? Potência dele, 5. Tempo de uso por dia, 1 hora. 5 vezes 1, 5. Beleza, 5 kWh. Mas não funciona um dia só no mês. Funciona uns 30 dias. Deixa eu ficar por 30. Olha bem a diferença do chuveiro para a TV. 30 vezes 5, 150 kWh. Realmente o chuveiro elétrico é um dos que mais consomem numa residência. E por fim, eu supus uma lâmpada só. Sua casa tá pobre, só tem uma lâmpada. E essa lâmpada funciona 6 horas por dia. Potência da lâmpada em quilowatt, 0,05. Uso por dia, 6 horas. Fazendo essa conta aí, 0,05 vezes 6. Isso vai dar equivalente a gente aqui a 0,30 kWh. Vê que a lâmpada não consome muito, né? Porque potência baixinha. Lâmpada de LED, eficiência boa. Então não vai dar um valor significativo, não. Beleza. Só que não funciona um dia só, funciona 30 dias no mês. Então, vou multiplicar ali 0,3 por 30, isso vai dar 9 kWh. No fim não deu muita coisa não, né? 9 kWh também, tranquilinho. Perceba que comparado com a TV e com o chuveiro, mesmo operando por mais tempo, como a potência é bem menor, acaba que não gasta muito, né? Realmente o LED é eficiente. Beleza, qual é o gasto total, né, desses aparelhos no fim do mês? Vou somar tudo. Bom, então somando ali a gente vai saber qual é o consumo de energia de toda a casa, desses aparelhos aqui no fim do mês. Então somando aqui, ó, 150 mais 15, 165. 165 mais 9, 174. Beleza, o que é isso? 174 kWh é o consumo total de todos esses aparelhos aqui funcionando essas horas por dia durante 30 dias. Mas quanto que isso custa? Simples, eu vou multiplicar esse tanto aqui de kWh pelo preço de 1 kWh, que eu supus ser 80 centavos. Então é só a gente fazer uma multiplicação ali. Quanto que eu vou ter que pagar nessa brincadeira? Ó? 174 vezes 0,8. Aqui eu vou multiplicar por 8 e depois coloco a casa decimal. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 7, 56, com 3, 59, vão 5. 8 vezes 1, 8, com 5, 13. Lembra da casa decimal? Tá aqui, ó. Então, quanto que eu vou ter que pagar? Vou ter que pagar aí R$ 139,20. Tranquilo não? Então, preço salgado, um cadinho. Mas, claro que eu aposto que tem gente que paga bem mais aí. E aqui eu fui bem generoso, coloquei poucos equipamentos. Numa casa você vai ter que somar ainda geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, se tiver, ventilador. Um negócio é bem mais carinho que isso aqui. Então, tranquilo? O cálculo é simplesmente a multiplicação. Você saber o gasto de energia, quanto você vai ter que consumir, é a potência vezes o tempo de funcionamento. E depois, se você precisar saber quanto custa, basta multiplicar pelo preço de cada quilowatt, ok? Então eu vou deixar a lista aí para vocês fazerem como sempre e depois a gente corrige. Valeu!